Porque esse entendimento é o único que tira uma pessoa da religião. Esse é o único. Fora esse entendimento, não tem a mínima chance de você ser liberto da escravidão religiosa. Não tem. Você pode procurar. Fora esse entendimento, não adianta. Vamos dizer que do outro lado você é um católico. Aí você fala, não, eu vou sair da idolatria do catolicismo, vou sair desses afazeres que esses ditos padres andam fazendo por aí, e agora eu vou virar um pentecostal. Agora eu quero ter a unção do Espírito Santo, agora eu quero ser batizado com o Espírito Santo, então agora eu vou entrar para o catolicismo, ou para o mundo dos pentecostais. Chegando no mundo dos pentecostais, você começa a ver sapato de fogo, anjos voando. Não é que você vê, é que eles falam tanto sobre isso que acaba entrando na cabeça da pessoa. Ou seja, ela não saiu da religião, ela saiu da idolatria católica e foi para a perturbação dos pentecostais. Não, não quero mais ser pentecostal, porque eu estou achando esse negócio aqui muito cambalacheiro, muito esses negócios de ficar falando em línguas, anjo voando, eu vou sair daqui e vou para a congregação cristã. Porque lá tem anciãos, e anciãos está escrito na Bíblia e tal. Aí você vai para o meio dos anciãos. Chegando lá no meio dos anciãos, o homem fica de um lado, a mulher fica do outro, e eles ficam naquela ladainha danada. Eu não conheço muito bem como é o calangueado aí dentro, mas é a mesma coisa, é falando da lei de Moisés, falando das práticas do Antigo Testamento, falando de Jesus, falando de tal, tudo antes do dia do Senhor, tudo lá atrás. Religião. Vou para os batistas, vou para os sétimos dias, vou para os testemunhas de Jeová, e assim vai. Ou seja, é um círculo vicioso, é um círculo de denominações religiosas. E ele está ali, ele não sai daquele círculo. Uma um pouquinho diferente, mas tudo no final do funil são todas cópias de cópias, tá? Cópias de cópias. E agora? Aí a pessoa, faz o certo, muitos fazem o certo. Quer saber de uma coisa? Vou sair disso, vou viver a minha vida, não quero nem saber mais de religião, acabou. Aí vai para fora. Uns se perdem nas práticas carnais, outros se mantêm de boa, acreditando que Deus vive nele, ele fala, não, Deus está em mim, e eu não quero mais saber de religião, eu quero apenas viver essa fé que eu tenho. E saem da religião, da religiosidade, e fica lá. Só que sem saber dos acontecimentos. Ele entrou cego na religião e saiu cego da religião. Sem entendimento nenhum. Continuou tudo do mesmo jeito. Por isso que eu quero te mostrar algumas passagens bíblicas que, se você não conhecer isso aqui, em vão é você achar que você vai achar algum entendimento dentro da religião. É o único jeito de você se libertar da religiosidade e, com sabedoria, seguir o seu resto de vida, o seu prazo determinado de vida com sabedoria, é você conhecer isso aqui. Vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Eu quero ler para você no texto da Almeida Corrigida Fiel. João estava na ilha de Patmos, a mando de Nero, ele estava aprisionado na ilha de Patmos, quando, de repente, no versículo 10 do capítulo 1 de Apocalipse, ele disse: eu fui arrebatado no Espírito, eu fui tirado, eu recebi uma inspiração, algo parecido. Olha aqui, no dia do Senhor. Então, no dia do Senhor, aconteceu alguma coisa com João. No texto da Nova Almeida do lado, achei-me no Espírito no dia do Senhor. E ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta.
Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Então, quem é que falou com João no dia do Senhor? Cristo. Cristo disse. O Espírito. João recebeu uma inspiração em seu entendimento que o dia do Senhor havia chegado, que o dia do tribunal de Cristo havia chegado, que o dia do juízo de Deus havia chegado. E isso foi no dia do Senhor, não se referindo a sábado, porque João era judeu, então, para os judeus, o sábado era um dia santo. Nada disso. Aqui não. A não ser lá em Isaías, capítulo 58, versículo 13. É a única passagem nos 66 livros que chama sábado como santo dia do Senhor. É somente em Isaías 58, 13. Agora, ler esse nome, dia do Senhor, aí a coisa muda radicalmente. Então, para os protestantes, eles dizem que esse dia aqui era um dia de domingo, porque o dia do Senhor, no Novo Testamento, foi na ressurreição de Jesus. Para os pregadores da graça, esse dia do Senhor é sábado. Então, enquanto eles continuam nessa cegueira, eu falo cegueira com propriedade, porque eu estou mais vacinado do dia do Senhor verdadeiro do que sei lá quem. Então, quando eles falam pela cegueira deles, pela intenção de mentir, de enganar, de aprisionar as pessoas, usando o dia do Senhor de Apocalipse 1:10 como sábado e como domingo, eles com isso, eles ocultam, eles escondem, eles mascaram diante dos seus seguidores, dos seus ouvintes, o fato mais importante que comprova que Cristo já voltou e que já houve o grande juízo final e que já houve o tribunal de Cristo e que o reino de Cristo foi estabelecido e que foi dado fim ao reinado de Moisés. Só esse versículo aqui. Quando você entende que dia do Senhor era esse, a coisa fica bem, mas o entendimento faz assim, ó, igual um leque, assim, ó, é pleno na sua cabeça. Veja, lá em Isaías, capítulo 13, um versículo solto. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Mas a terra aqui era a terra onde estavam os judeus, porque o juízo bíblico, sempre foi contra a nação de Israel. Então, o dia do Senhor seria um dia cruel com ira. Jeremias capítulo 46, versículo 10. Porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários, a espada os devorará, ficará saciada e embriagada com o sangue deles, porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Veja, duas passagens eu li para você, e o dia do Senhor aqui é dia de destruição, dia de trevas, dia de vingança, o dia do Senhor. Joel capítulo 1, versículo 15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e ele vem com destruição da parte do Todo-Poderoso. Joel, capítulo 2, versículo 1 e 2. Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está perto, está chegando, já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, com a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso.
que como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. Sofonias, mesmo nesse capítulo, no versículo 31, Joel 2:31. Veja, o sol se transformará em trevas, Israel, e a lua em sangue, judeus, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Depois você lê do versículo 7 ao 18. Então, no versículo 14, está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de toque de trombeta. 7 trombetas foram tocadas no livro do Apocalipse, e gritos de guerra contra as cidades fortificadas, as muralhas de Jerusalém, e contra as torres altas, as fortalezas de Antônia. Amós, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Amós 5, 18 ao 20. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso, ou como se, entrando em casa e encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz, será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. E Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vou ler última vez Apocalipse 1:10, quando assim João disse na ilha de Pátimos, onde ele estava preso. Olha aqui Apocalipse 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Então, por que esse entendimento é o único que tira uma pessoa da religião? Quando você tem conhecimento do que significou Apocalipse 1:10, o que foi o dia do Senhor, que foi um dia de juízo, que foi um dia de tribulação, um dia de angústia, um dia de vingança. E o que corrobora para isso? O que ajuda você a entender? Basta você agora abrir o livro do Apocalipse e começar a ler. Leia a partir do capítulo 4. Leia a partir do capítulo 4. Vai lá, leia a respeito dos 7 selos que foi quebrado, que foi o livro de Daniel no capítulo 12. Leia as 7 trombetas, da trombeta 1 à 6ª, só tribulação, só destruição. Na 7ª trombeta, Cristo estabeleceu o seu reinado no meio dos homens e deu fim ao reinado de Moisés. Leia Apocalipse 16 inteiro, leia sobre os 7 flagelos, os 3 ais. Leia o livro do Apocalipse, vai lendo. Ali você vai ver tudo cheio de enigmas, tudo figuras, mas a partir do momento que você reconhece Apocalipse 1:10 como o dia do juízo de Deus, Cristo, a partir daí, ele começa a te orientar, ele começa a te mostrar as coisas que estão ocultas nas entrelinhas. Aí você começa a entender o livro do Apocalipse perfeitamente. Você entende como foi? Por que que ocorreu a grande tribulação? Por que que Jesus disse que não passaria aquela geração, a geração dos 70 anos? E quando começaram os primeiros conflitos, que faz parte do livro do Apocalipse, foi no ano de 66, na Judéia, avançando assim até a metade do ano 69,
quando Jerusalém foi cercada pelo exército romano, e até a metade do ano 70, quando a cidade foi destruída quase que totalmente, e o templo caiu e foi destruído até os alicerces, tá bom? Então, não tem outra. Não adianta você falar assim, não, eu quero sair da idolatria, você vai para línguas de balabachuras. Eu quero sair do sapato de fogo, eu quero ir para a Adventista do sétimo dia. Então você vai ficar no círculo de denominações religiosas. Quando você tem o entendimento que o juízo de Deus já aconteceu, que a vingança de Deus já aconteceu, que o tribunal de Cristo, chamado o dia do Senhor, aconteceu, pronto, você está livre. Você sabe que todas essas denominações não passam de falcatruas, não passam de meios de enrolar as pessoas, enganar e escravizar as pessoas. Tá ok? Então vou deixar essa simples e humilde mensagem para você. Espero ter sido útil, espero ter te ajudado a entender um pouquinho do dia do Senhor. E se útil for, eu peço que você aperte o coraçãozinho, que você comente, que você compartilhe esse vídeo. Compartilhe ele com seu professor de teologia, compartilhe esse com o pregador da sua chamada igreja. E se você não é inscrito no canal Limpos pelo Evangelho Eterno, eu peço que você venha se inscrever nesse canal, ative o sininho para que você venha receber novas mensagens em primeira mão, tá bom? Então eu deixo o meu abraço para você, eu deixo o meu beijo no coração e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, que é Cristo e que habita em nós, permitir. Tchau, tchau.